Mano, boa tarde, Rola Grêmio TV. Tamanho dessa vitória, a importância dessa vitória e daqui a construção, porque tem Copa Sul-Americana, tem o Juventude. O que você imagina agora até essa parada para o Mundial de Clubes? E semana passada, com o Lobo, na coletiva, abordei com ele a questão também da arbitragem, porque parece que é proibido o clube, como instituição, o Grêmio, falar de arbitragem. E é claro que a gente tem que falar de futebol, é claro que a gente tem que saber por que perdeu, por que ganhou, mas a arbitragem ela tem sido pauta nos últimos dias. Queria uma avaliação também tua desse combo aí. Bom, boa tarde a todos. Achei que o jogo se desenvolveu dentro do grau de dificuldade que imaginávamos nós. Estamos enfrentando aí uma das equipes de melhor desempenho no Brasil aí nesse semestre, já uma afirmação de trabalho de 2, 3 anos, né? Com um time que toca muito bem a bola. Então imaginávamos um jogo com um grau de dificuldade, talvez tenha sido um pouco mais do que esperávamos, porque nossa primeira parte do jogo achei que podíamos ter feito melhor. Tanto que voltamos no início do segundo tempo melhores, né? Já com uma posse de bola maior do que o adversário, uma chegada na frente com um pouco mais de lucidez. Então, tivemos disputa, tivemos doação, tivemos entrega, que é o que o momento exige muito, e a gente trabalha isso desde o primeiro dia que chegou aqui e bateu nessa tecla. Hoje a gente chega no número de jogo de ter ganho 50 contra 30 os duelos, é a primeira vez que conseguimos estabelecer uma superioridade desse tamanho. Então, se caminha para algumas questões que são possíveis serem feitas nessa hora e que vão dando à equipe pontos valiosíssimos, como os 3 de hoje, para a gente passar por esse momento até a parada, né? Então, estamos vendo dessa forma. A Sul-Americana é um jogo quase que gratuito, né? Em termos de classificação, porque vai mudar só você ser o melhor segundo melhor segundo, isso interfere no cruzamento. Mas como não podemos interferir lá no terceiro que vem da Libertadores, não tem muito valor. Tá? Agora, no Juventude, sim. Estamos aí próximos. Hoje, agora, nesse momento, subimos para 12º, mas a pontuação é muito, muito próxima. Então, temos que valorizar tudo, estar preparado para jogos como esse, entregar tudo que podemos entregar de espírito de luta da equipe e competição, para fazer o melhor que nós podemos nessa hora. Agradecer ao torcedor, que mesmo nesse momento difícil veio, nos apoiou, raramente se colocou contra a equipe, eu acho isso também valiosíssimo, está entendendo o momento que a gente está passando, e está vendo nos jogadores a entrega para sairmos da situação que nós nos encontramos. Então, esse é o segundo ponto importante, o torcedor se sentir representado, mesmo ainda com o futebol aquém do que ele sabe que a equipe pode entregar, mas ver que a gente está fazendo o máximo para passar por isso. Questão da arbitragem, eu tenho falado pouco de arbitragem, nessa fase. Passado já falei bastante. Eu acho que as pessoas que ficaram incumbidas de tratar desse assunto, que foi o presidente e o Felipão, que foram representar as reclamatórias do clube, fizeram aquilo que eu acho que tem que ser feito, no fórum que tem que ser feito. Às vezes, na ânsia ou no calor do jogo, você também faz pós-jogo. Mas o que precisa ser feito é o clube mostrar a sua grandeza como clube, no lugar certo, onde as coisas têm que funcionar. E continuo pensando que a arbitragem erra e acerta.
Às vezes te prejudica e às vezes te beneficia. Não pode só prejudicar. E também não pode só beneficiar, se não tem alguma coisa errada nesse contexto. Assim vamos seguir em frente. Mano, ao longo dessa última semana... Pelo menos, né, com poucas palavras, ele disse que o Bahia tem que buscar, a diretoria tem que buscar reclamar no lugar certo. E com poucas palavras, Mano Menezes foi o primeiro técnico que eu vejo falar que foi beneficiado com a arbitragem. Eu tenho que bater parabéns aqui pro Mano Menezes, ó. Parabéns, parceiro. Você foi o único técnico que com suas palavras, com poucas palavras ali, para um bom entendedor, meia palavra vale, falou que o Grêmio foi sim beneficiado. E isso, você tá de parabéns, valeu? Vocês foram prejudicados bastante, mas hoje você admitiu aí, você sabe que foi beneficiado. Eu gostei da sua sinceridade, né? E você continuou com sua honra aí. Diferente do tal do Abel Ferreira, que só contra o time dele que acontece as coisas. Né? Quando ele foi beneficiado contra o Sport, ele chegou aqui e ele chegou na coletiva e disse que o pênalti foi bem marcado. Então, pelo menos o Mano Menezes mostrou caráter em admitir que ele foi beneficiado. A sofrer gols, enfim, a sofrer dificuldades, ou uma questão de daqui a pouco é assim mesmo que o Grêmio vai jogar, que tu está buscando esse outro, tu já citou também nas outras entrevistas, que tu busca esse quarto meio-campista, esse jogador mais de lado para te ajudar na criação, ou se daqui a pouco pode soltar mais o time com um desses volantes, somando mais também ao campo de ataque. Obrigado. Boa pergunta, né? A ideia inicial de hoje era segurar João um pouquinho mais, porque sabíamos que João não tinha uma capacidade para fazer 90 minutos na mesma intensidade, e porque lá jogava o principal jogador de saída de contra-ataque do Bahia, que é Pulga. Então, ao segurar João, naturalmente poderíamos empurrar um pouquinho mais Marlon. Mas havia uma necessidade, para isso funcionar bem, que a Muzu viesse mais para dentro do campo na hora da construção da jogada. Não funcionou tão bem. Porque na hora de defender tinha que defender por fora, porque Marlon tinha que acompanhar ou o Cauli ou o Everton Ribeiro. E aí depois, na hora de jogar, às vezes não conseguíamos fazer a transição correta daquilo que era a ideia inicial. Se a Muzu estivesse aí mais por dentro, o Cristaldo também poderia vir um pouquinho mais para a direita, para ficar a equipe mais equilibrada, com os dois volantes lado a lado, porque a característica dos nossos dois volantes não é exatamente característica de volantes de infiltração. E o fato deles estarem lado a lado dá uma segurança para a equipe na disputa dessa bola que falamos antes, que a equipe sempre perdia. Começou a ganhar porque os dois volantes estão lado a lado, bem posicionados. Sempre se ganha umas coisas e sempre se perde algumas coisas. Acho que na primeira parte do jogo a gente ficou com muitos jogadores por trás do bloco do Bahia. Foi uma tentativa de correção que fizemos no intervalo. Ao invés de nós empurrarmos Vila Sante para meia, nós tentamos já empurrar a Ronald um pouquinho mais, segurando os dois volantes, né? E voltamos no segundo tempo um pouco melhor do que terminamos o primeiro. Fizemos o gol cedo, que foi o gol da penalidade máxima, e isso criou de novo uma situação também que o Bahia ia passar a arriscar mais e nós íamos ficar com menos posse. Então, vi o jogo dessa maneira, mas claro que o caminho é melhorar. Claro que o caminho é jogar mais com a bola, claro que o caminho é criar mais. Achei assim que, nas avaliações que fizemos até aqui, que o time precisa ser mais trabalhado para os meias receberem a bola entre linhas do adversário. Como talvez essa não fosse a ideia, e o time acabou optando por jogar até com Edenilson no tripé, você sabe disso, essa foi a ideia anterior, né? Para dar talvez um pouco mais de consistência ao meio campo, para usar os pontas que eram os jogadores mais agudos do time, tá? Mas Cristaldo não joga no tripé. Eu não posso pedir para Cristaldo vir no tripé. Eu vou matar ele, eu não vou tirar o melhor dele. Então, para Cristaldo, eu tenho que colocar mais